Olá, pessoal! Estamos de volta aqui estudando o Livro dos Espíritos. Eu sou Marlene Gonçalves, trabalhadora da Casa Sociedade Espírita Benedito Rosa de Jesus. Eu sou Marisa Fagundes Carvalho, também lá do Benedito Rosa de Jesus. Um prazer estar aqui em mais um estudo desse. Bom, né, estarmos aqui novamente. Eu sou a Sandra, trabalhadora do Benedito Rosa de Jesus e também trabalhadora lá da Casa da Esperança. Vamos iniciar o nosso estudo com uma prece. Então, vamos neste momento nos envolvendo em pensamentos, em sentimentos, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, responsáveis por este estudo, que possamos estar com a nossa mente aberta, o nosso coração, e assim, mestre, a cada dia mais, compreendendo os seus ensinamentos, possamos nos tornarmos pessoas melhores. Abençoa o nosso propósito, a nossa vontade, a todos nós que aqui estamos reunidos, encarnados, desencarnados, os nossos ouvintes que vão estar ouvindo nesse momento ou mais tarde, em qualquer outra oportunidade. Fica conosco, mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Bom, então estamos aí no estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que nós estamos aí na parte primeira, que trata das causas primárias, que envolve Deus, os elementos gerais do universo, a criação do nosso mundo e o princípio vital, que é o item que estamos fechando hoje aqui. Tudo que fala sobre a vida na Terra. Bom, no último item desse capítulo, intitulado Inteligência e Instinto, hoje o foco vai estar no instinto, tá? Vamos dar um foco maior aí. Começando então a falar sobre esse tema, eu trago a pergunta 73 que Kardec faz aos espíritos. A seguinte questão: o instinto independe da inteligência? Marisa. Vamos lá. Eu mesmo que perguntar se o instinto é independente da inteligência, né? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele, pelo instinto, é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o que quer dizer isso? Não, não depende. Instinto é uma coisa, inteligência é outra, né? O instinto, como diz, é uma inteligência sem raciocínio. Então, é uma resposta, uma ação automática e impulsiva do organismo. Já a inteligência é uma ação pensada, né? Existe a elaboração aí é o raciocínio, né, da inteligência. E aí a resposta continua, que diz assim: por ele, pelo instinto, é que todos os seres provêm as suas necessidades. Que necessidades são essas? Necessidades vitais, né? Como alimentação, reprodução, abrigo, tudo isso. Então tem inúmeros exemplos, né? Por que que os esquilos escondem as sementes? Porque eles vão ter o alimento lá no inverno, né? Os ursos, eles vão se preparando, antevendo aí o inverno, né? Para hibernação, né? Tantos animais que lutam, às vezes até a morte por conta de lutas ali para reprodução, né, para domínio do grupo, esse tipo de coisa, né? As aves que fazem aquelas danças, né, umas coreografias para reprodução. As tartarugas, olha esse exemplo, eu acho fantástico, né, que mal nasceu, saiu do ovo, desenterrou, ela já sabe o caminho que ela tem que seguir para ir lá para o mar. Então, isso tudo é instinto, são ações automáticas, não pensadas, né? Mas aí a gente vem complementar um pouquinho com aquele mesmo livrinho que já comentamos nos estudos anteriores, que traz o vocabulário espírita, que Kardec coloca, né? O Introduções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que a gente comentou. E nesse livrinho, no vocabulário, tem a definição de Kardec para instinto. E olha que interessante, né? Instinto, uma espécie de inteligência rudimentar que dirige os seres vivos e as suas ações, malgrado a sua vontade,
e no interesse de sua conservação. O instinto torna-se inteligência quando há deliberação. Pelo instinto, age-se sem raciocinar, e pela inteligência, raciocina-se antes de agir. Tem um monte de coisa para a gente pensar aqui, né? Então, vamos pegando pedacinho por pedacinho. O instinto é uma espécie de inteligência rudimentar, é uma inteligência primária, muito simples, né? Não elaborada, mas que nem por isso deixa de dirigir os seres vivos nas suas ações, né? Como vimos nos exemplos aí. Então, essa inteligência simples e rudimentar dirige os seres vivos em suas ações. Malgrado a sua vontade, ou a revelia da sua vontade, o organismo, no caso do instinto, ele não tem vontade, ele simplesmente obedece e faz, e vai, né? O instinto age, faz com que o organismo faça lá a ação que ele faz para sua sobrevivência. Então, a ação instintiva é assim, ela só chega e o organismo age. E o instinto, continuando, né, na definição de Kardec, o instinto torna-se inteligência quando há deliberação. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o instinto ele não vai se transformar em inteligência, não é uma coisa linear, né? Como a gente viu, inteligência é uma coisa, instinto é outra. Porém, ao longo da evolução dos organismos, o instinto vai reduzindo enquanto que a inteligência vai aumentando. Não necessariamente proporcional, né? Então vamos pegar de novo os exemplos. Se a gente pegar sei lá, uma minhoca, ela tem lá o instinto de procurar a terra úmida, né? Buscar a terra onde tem o alimento e vai sobrevivendo. Qual a inteligência da minhoca? É aquela inteligência prática que nós comentamos, né? Ela consegue por sensores ali, buscar um ambiente adequado para sua sobrevivência. Vamos pensar então em outro organismo, um cachorro. Aí vamos por lá, né? O instinto da minhoca está bem alto e a inteligência não muito. No cachorro, a inteligência sobe muito, né? A gente sabe, cachorros respondem a comandos, tem inúmeras demonstrações da inteligência no cachorro, porém ele tem também um instinto ainda muito forte, né? Por mais que um cachorro receba ração todo dia, no mesmo horário, ele sabe disso, mas aparece uma pombinha, ele vai seguir o instinto de caça. Muito, é comum a gente ver, né? Então ele tem um instinto alto, a inteligência alta. E no ser humano, o instinto já é bem reduzido, a inteligência mais alta, né? Mas ainda existe o instinto. Então é assim, são duas coisas, tá? E, bom, pelo instinto, terminando, né? Terminando, não, continuando a definição de Kardec aqui desse livrinho, ele diz que pelo instinto age-se sem raciocinar e pela inteligência raciocina-se antes de agir. Então é isso que a gente já vem falando, tá? Instinto, ação automática. Inteligência é uma ação pensada. Aí tranquiliza aí, mas Kardec não para, né? Aqui. Ele continua essa definição e vai agora trazer mais um conceito, que é a intuição. Olha o que ele diz. No homem, muito frequentemente, as ideias instintivas são confundidas com as ideias intuitivas. Essas últimas, as intuições, são as que ele bebeu, quer no estado de espírito, quer nas existências anteriores, e das quais ele conserva uma vaga lembrança. Então, vamos ver o que quer dizer isso aqui. O fato de ter ideias que aparentemente vêm do nada, né? As intuições, elas, embora cheguem assim, meio, parece do nada, mas elas têm, sim, um planejamento prévio, né? E é isso que causa essa confusão. Como assim um planejamento prévio? Ou no estado de sono, ou às vezes em existências anteriores, né? A gente já elaborou um determinado plano, né? E aí você age quase que por instinto, mas não, é porque já foi planejado anteriormente. Então, vamos pensar num exemplo prático, né? Se a gente acorda e vai para o trabalho todos os dias pelo mesmo caminho, tá? Estou acostumada a seguir aquele percurso ali. E aí, um dia, eu acordo e decido que eu vou usar um outro caminho. É instinto? Não.
porque não foi assim algo automático. Eu já não acordei lá no caminho novo, né? Assim, em princípio, não é um instinto. Mas também é inteligência? Também não. Porque veio essa ideia, né? Sem planejamento elaborado. É uma intuição? Pode ser, né? Lembrando sempre da regra, né? Que cada caso é um caso, tem mil variantes aí. Mas pode ser uma intuição, porque veio sem planejamento, né? Mas envolve um planejamento prévio aí. Como eu comentei, pode ser durante o sono, pode ser lembranças de existências anteriores, pode ser algum espírito nos trazendo uma intuição, né? Outro, não nós mesmos, enfim. Pode entrar nessa ideia da intuição, né? Algo que vem pra gente. E é tão confuso isso, são conceitos que se entrelaçam tanto. Olha a importância de estudar, né? Que Kardec sempre ressalta. Que no próprio livro dos Espíritos, às vezes, a palavra instinto vem com diferentes interpretações aí. Então, por exemplo, lá na questão 199, que é do capítulo de pluralidade das existências, tem lá essa questão, ele comenta sobre aquelas crianças que, entre aspas, né, como está escrito lá, dotadas dos piores instintos. São crianças que você vê, às vezes, na infância, que já tem um gosto ali pela brincadeira mais azeda ali, né, com os amiguinhos, ou crianças que têm uma tendência maior para, sei lá, para roubar as coisas das outras crianças. Tem uma fase que isso é comum, mas tem crianças que podem ter uma ou outra característica que vem exacerbada, né? Fala, nossa, aquela criança ali, ela tem esse perfil, essa característica muito marcante. E aí, às vezes, vem essa expressão, né? Nossa, parece que ela age por instinto. Não é intencional, porque ela é muito nova, mas não é exatamente instinto, né? E é essa a palavra que usa-se lá na questão 199, né? Elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Mas esse instinto nesse sentido, de algo que é inato naquele ser reencarnado ali naquele momento. Mas houve uma história prévia, né, para chegar nesse ponto. Quer ver um outro exemplo? Também no Livro dos Espíritos, que a palavra instinto vem com esse sentido amplo aí, né? Trazendo a intuição junto. Quando lá no capítulo de intervenção dos espíritos no mundo corporal, quando a gente reencarna, a gente passa por aquele processo de escolha das provas ali, né? Então a gente já nasce com aquela intuição, né, do gênero de provas que a gente vai viver. Então, o espírito conserva, entre aspas, está lá no Livro dos Espíritos, questão 522. A gente conserva no fórum íntimo uma espécie de impressão das provas. E é essa impressão que é a voz do instinto. É como um pressentimento, né? Ele usa a voz do instinto, sendo que aqui o instinto está nesse sentido, né? A voz da intuição, do pressentimento. Então, não quer dizer que Kardec tenha errado, lógico, né? Mas é aquela questão da nossa pobreza, da nossa linguagem, né? Imagina, Kardec está colocando aqui nas obras básicas todo um conhecimento do mundo espiritual e a gente tem o nosso mundo material aqui. Compara a linguagem, né? A nossa linguagem restrita, o nosso mundo espiritual, para conhecer o mundo, desculpa, nossa linguagem restrita para o mundo físico aqui, material, para conhecer e estudar um mundo espiritual, né? Muito amplo. Então é isso, é uma questão de linguagem. Daí, desculpa, a ênfase que Kardec sempre traz na importância do estudo sério, aprofundado e tudo mais. Mas vamos lá, voltando ao que é o estudo de hoje, voltando ao instinto. Só um Entender. instantinho, né, só para deixar bem claro mesmo isso que você falou. O próprio Kardec chamou atenção para esses diferentes sentidos aí, né? O próprio Kardec fala, e nessa definição que você leu, para a gente estar É, justamente atento a isso, não é? Ele mesmo direciona, né? chama atenção para isso, exato, é verdade. E então, assim, entendendo a diferença ali já, né, de instinto, inteligência, intuição,
Vamos voltar para o instinto, que é o tema de hoje, e vou trazer só mais um trechinho da Gênese, no item 11 lá do capítulo 3, que diz assim: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação desses seres. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Mais ou menos isso que a gente vem falando, né? Os instintos são espontâneos, involuntários. É como você está assistindo um jogo, de repente a bola vem para o seu lado, você se protege. É instintivo. Você não pensou, falou, nossa, eu tenho que levantar meu braço, porque senão a bola vai acertar minha cabeça. É instintivo, tá? Mas olha como é sutil, né? Essa coisa do conceito das palavras. É diferente, por exemplo, quando você está dirigindo um carro. Vou pegar um carro não automático, um comum aí, com embreagem, tudo, os pedalzinhos, tudo. É difícil você aprender, né? Então, em princípio, quando você já está acostumado, você parece instintivo. A pessoa dirige conversando, até usando o celular, né? Então, parece instintivo. Mas foi algo que exigiu um aprendizado, um exercício prévio anterior, né? Um planejamento. Então, foi aprendido, foi assimilado até tornar-se algo automático, né? Então, não é exatamente instintivo dirigir, é aprendido. Diferente quando você está dirigindo, essa mesma pessoa já está lá dirigindo e um cachorro atravessa o carro na frente. Não dá tempo de ver se é cachorro, bezerro, gato, cavalo, a pessoa instintivamente desvia. Às vezes ela desvia até para o barranco. Não viu que tinha um barranco ali, não pensou que tinha um barranco, mas é instintivo. Nossa, tem alguém entrando na frente, vou me proteger. Aí sim é o instinto, tá? Bom, existem assim inúmeros exemplos também na natureza, né? A gente está falando de instinto, tem nos organismos também. Quando um animal está com sede, ele vai instintivamente buscar por água, né? Então, ele usa a sua inteligência rudimentar, inteligência prática, para desviar dos obstáculos do caminho, né? Mas ele também usa o instinto quando ele vai descendo o terreno ali, sem ver que ali embaixo no vale tem um curso d'água. É instintivo, né? E o ser humano, se tem sede, se tem uma garrafinha perto, se ele já está habituado, acostumou, ele vai tomando a água, ótimo. Mas ele também pode trazer inteligência para essa ação, né? Então, nossa, estou com sede, vou buscar a água. Se eu quero a gelada, se eu quero a do filtro, vou levantar agora, não, agora estou no meio do programa aqui, vou levantar depois. Então, há um pensamento, né? Então é isso. São conceitos entrelaçados ali, com muita intersecção, né? E Kardec percebeu isso, lógico. Ele estava estudando isso. E aí ele traz exatamente essa pergunta para tentar elucidar ainda mais isso. Ô, Sandra, você pode continuar então para gente? O que que Kardec pergunta ali para tentar discernir bem tudo isso? Sim, Marisa. Na pergunta, então, 74, Kardec vai perguntar, né? Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isto é, precisar onde uma acaba e a outra começa? A resposta dos espíritos: não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. E a gente vai ver lá no capítulo da Gênesis, né, no capítulo 3, que a Marida já trouxe um pedaço para a gente aí, no item 12, né, que Kardec vai nos dizer assim: a inteligência se revela por atos voluntários, como você mesma já disse, né, Marisa? Por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. É aquela questão assim que a gente fala, é preciso pensar antes, né? Então, essa é a inteligência. Agora, o instinto, ele é um guia seguro, ele nunca se engana. Né? A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. O instinto, então, todo animal, a gente vai ver que todo animal, ele é instintivo. É um ato que denota reflexão,
deliberação, e o ato, né, que delibera... Oh, meu Deus, vamos começar de novo essa frase aqui. Todo ato maquinal é instintivo. E o ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, né, que é um instinto. O outro não. E aí a gente vai ver também ainda no capítulo 2 lá do livro Céu e Inferno, que Kardec nos traz as seguintes manifestações primitivas do instinto de conservação, né, que são encontradas nos animais e no homem, principalmente quando este se encontra nas primeiras encarnações. Essa é a forma que Deus determina para garantir a sobrevivência e a perpetuação das espécies. Assim como a Marisa também já nos disse lá, né, que os animais, o quanto eles fazem, às vezes, para a perpetuação, para a conservação das espécies. Então, nas fases primárias, o instinto de conservação apresenta uma característica peculiar, que é o temor da morte. O medo da morte é tão marcante nos animais e no homem também, pouco espiritualizado, que ante uma ameaça iminente de risco de vida, eles reagem com agressividade, ferocidade mesmo, tentando defender a sua existência. No homem, quando já tem uma reflexão, né, que é a inteligência, esse temor da morte decorre também da noção insuficiente que às vezes a gente tem da vida futura, né? Embora denote a necessidade de viver e o receio da destruição total. Por isso a gente tem esse instinto de conservação aí. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela essa incerteza. Então, assim, o medo do futuro, né, dá para a gente esse medo da morte. A incerteza da vida futura. Então, esse temor decresce, né, ele diminui à proporção que essa certeza da vida futura aumenta e desaparece quando é completo. Eis aí um lado providencial, né, de Deus para todos nós. A gente pode trazer agora alguns exemplos de instinto e inteligência que a gente encontrou lá no site do Constelador. Então, vejamos, por exemplo, o patinho, né? Logo que ele rompe a casca do ovo que o mantinha encerrado, se ele estiver próximo a um córrego ou a um lago, ele corre lá para a água e já começa a nadar imediatamente, com perfeição. Isso é instinto, né? Onde o pato aprendeu a nadar? São igualmente instintos. O ato instintivos, né? O ato, assim como o ato do castor, que constrói sua casa na terra, né? Com a terra, água e galhos de árvore. O ato dos pássaros, que constrói com perfeição seus ninhos. O ato da aranha, né? A aranha não tece a sua teia com tanta perfeição? Então, aí são algumas características do instinto, né? Então, ele é inato, como a Marisa também já trouxe, né? Perfeito, específico, ou seja, surge espontaneamente, né? Sem prévia aprendizagem, em todos os indivíduos de uma mesma espécie, e leva a atos completos, acabados, perfeitos, desde a primeira vez que são realizados. Então, assim, não tem um aprendizado, o instinto está lá, né? Verifica-se, no entanto, que estes atos decorrem no mundo desde que estes animais surgiram, aqui, sem mudança alguma. Então, o instinto vai ser sempre a mesma coisa, né? Não tem progresso no instinto. Essa capacidade de nadar, de construir, de tecer a teia, né? Não sofre variação através dos tempos. De modo que o castor constrói hoje a sua cabana como faziam seus ancestrais, e assim farão seus descendentes, com os mesmos materiais e da mesma maneira. Nas edificações dos homens, ao contrário, né? A gente vai ver a evolução na forma, no uso dos materiais, porque decorre de atos inteligentes, sujeitos à vontade e à liberdade, variáveis de acordo com as circunstâncias, o que é uma característica dos atos inteligentes. Então, o homem deve a sua conservação e manutenção a atos instintivos, e não apenas aos atos inteligentes.
Então, no homem também sempre vai acontecer um instinto, né? Lembremos tão somente o que se dá nos primeiros dias após o nascimento de uma criança, que do mesmo modo, como ocorre com todas as crias de outros mamíferos, suga o leite materno, sem que ninguém lhe tenha ensinado, né? Então, o bebê começa sugando já o leite materno no instinto de conservação, né? Mas para ampliar o nosso conhecimento sobre o assunto, Kardec vai perguntar aos espíritos, vai continuar perguntando, né, aos espíritos, né? Pode falar para nós, Marisa, Marlene, por favor, a questão 75? Vamos lá. Na sequência, então, Kardec pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, veja, a Marisa até comentou isso, a Sandra também, e aqui, mas Kardec vai colocar, ele quer, né, deixar claro e conciso aí. É acertado? A resposta dos espíritos: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Continua. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então, vamos destrinchar essa resposta também para que a gente possa entender o que ele está dizendo aí. Para isso, a gente vai então retomar a pergunta que a Marisa já fez, já respondeu, principalmente a seguinte questão aí. O instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. E aí, quando a gente vê isso, a gente pensa assim, essa inteligência, pensando em todos esses exemplos que foram dados aqui, vejam que ela é um funcionamento involuntário, mas que muda para cada espécie. Mas dentro da espécie, por exemplo, todo patinho sai e vai procurar a água, né? Os animais, os pássaros que voam, eles nascem, saem, estão lá no ninho, eles vão, se jogam ali para voar. Então, são os mesmos atos involuntários dentro das espécies. Cada espécie tem uma especificidade aí desse instinto, né? E alguém já falou aí também. Por quê? Porque esses instintos todos provêm às necessidades desses seres e garante que ele sobrevive, que ele continue vivo aí. Então, sempre, por que ele conduz ao bem? Porque ele garante, ele provê a possibilidade da continuidade aí da vida, né? E aí vou retomar de novo aqui a Gênesis do capítulo 3 lá no item 11. Kardec vai dizer assim: no homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. Então, quando o bebê nasce, a Sandra já falou aí, os primeiros alimentos, movimentos, ele grita para exprimir as suas necessidades, isso é completamente instintivo, logo que ele nasce, né? E aí, no adulto também existem alguns atos instintivos, né? A Marisa deu um exemplo aí no estádio, né? Se está todo mundo no estádio, alguém joga a bola, né? Aí ela falou assim, alguém faz assim. Todo mundo faz assim. Vocês já perceberam? Quando a gente está vendo, né, no estádio, se vai a bola lá, é todo mundo. Será que eles combinaram? Ah, todo mundo vai fazer assim. Não, não combinaram. Mas olha o instinto, olha a uniformidade dele dentro da espécie, dentro de cada espécie, né? Então, isso vai mostrando para a gente a importância e como ele está lá, como ele está lá e como ele é o mesmo para todos aquela espécie ali, né? E aí a gente vê isso aí adultos. Então, quer dizer, então ele continua lá no adulto. Enquanto que quando o adulto nasce, ele é completamente responsável para garantir aquela sobrevivência, mais para frente não, a inteligência começa a tomar lugar, mas ele ainda está presente ali. Então é bem interessante a gente pensar nisso aí. E esse instinto, então, é um guia bom, né? É um guia bom porque você nunca se engana, você faz assim, realmente é para se proteger ali. E tem outros exemplos do quão bom ele pode ser, né? Então, quando você está com fome, você se alimenta, às vezes você tem vontade de comer uma coisa, às vezes tem vontade de comer outra, assim, parece que é muito forte aquilo, né? E aí, por quê? Porque de alguma maneira o corpo está precisando daquilo, mas é instintivo, você não falou, né? Assim, bem no básico ali. Claro que quanto mais a gente vai exercitando a inteligência, mais a gente vai poder interferir nisso, né? A Marisa já deu esse exemplo aí também. Mas acontece, e aí a questão importante aqui, que enquanto o instinto continua firme e forte ali, né? E a inteligência vai se desenvolvendo, a gente fica pensando, mas se são coisas independentes, será que um não tem nada a ver com o outro? Qual será a contribuição de um para o outro aí, né? Então, acho que é interessante a gente pensar que esse instinto, que tem atos que não são voluntários, que não se desenvolvem, eles dão uma contribuição aí para o desenvolvimento da inteligência também. Então, vamos pensar. Lá, Kardec traz isso também nesse item 13 da Gênese.
Um animal, por exemplo, que está com fome, né, um animal carnívoro, ele vai buscar a comida. O instinto o leva a buscar a comida. Mas ele vai desenvolvendo uma inteligência prática quando ele desenvolve as estratégias para caça. Então, o instinto vai até um ponto, mas ele já começa a exercitar. Outro dia eu vi um documentário na televisão que eu achei impressionante, falando sobre as orcas caçando lá acho que é lobo marinho, caçando os animais lá. E aí os pesquisadores foram lá porque eles estavam descobrindo que estavam acabando, né, o lobo marinho ali naquele lugar. Desculpe se eu estiver falando errado, lobo ou leão marinho, uma dessas coisas. Acho que é leão. Leão marinho, tá, nem lobo, tá bom. Aí, mas olha o que aconteceu, que interessante. Eles foram procurando, procurando. Existia um lugar ali perto do mar, da praia, tipo uma piscina fechada, que o leão marinho bebê ficava ali, ele aprendia a nadar ali naquela água. Então, eles ficavam sempre ali. Aí eles perceberam e mostraram a orca em aprendendo um jeito de entrar naquele lugar, que era uma área pequeniníssima ali para entrar. A orca aprendeu a fazer isso. Ela entrava ali, nesse laguinho só tinha um lugar mais fundo que tinha que dar, para ela passar ali, ela tinha que ir pelo esse lugar do fundo. Tremendamente específico, né? E ela aprendeu, quer dizer, pelo instinto ela está atrás do bebê lá, leão marinho. Mas a inteligência dela de mostrar aquele caminho. É impressionante, assim, você para pensar, porque o caminho era muito difícil, né? E depois ela foi lá fora e depois ela trouxe os filhotes com ela para exercitar aquilo. Então, olha que bonito. O instinto parece que dá o start, vamos começar, mas a inteligência já começa também a trabalhar e a se desenvolver. Então, olha a importância para a inteligência, né, para o ser, né, que está lá, para aquele princípio inteligente, para ele poder se desenvolver. E isso também acontece com o bebê. Então, um exemplo quem é mãe, quem amamentou aqui, vai lembrar muito bem disso. Quando o bebê é pequenininho, acabou de nascer, então ele tem aqueles instintos, né? Se você põe a mão aqui, ele vira, e ele se aproxima ele para mamar do seio, ele vai sugar. Isso ele já traz aquilo com ele. Então, a primeira vez que ele suga, mas parece que está ainda tenso, né? Meio assim, esticadinho e tal. Depois, com uma semana e tal, ele já vai estar mais relaxado. Aquele ato que era instintivo, ele vai se apropriando também daquilo, né? E aí, pensa, você deu lá 6 meses de mamar para o nenê, agora chegou a hora de experimentar a sopinha, ou experimentar a fruta. Aí, o que que você faz? Você pega a colher e vai dar para o nenê. Então, vamos lembrar, como é que o bebê, o que que ele fazia com a colher? A primeira vez que você pôs na boca dele, ele tenta sugar a colher. É muito interessante, porque é o jeito que ele sabe se alimentar. Conforme você põe a colher, ele vai vendo que não dá muito certo, porque ele vai mamar a colher, sai tudo, cai tudo, fica aquela coisa. E ele vai aprendendo a construir esse movimento para comer com a colher. Então, isso já é a inteligência aí, buscando essas estratégias, buscando construir as formas mais adequadas de se alimentar, né? Então, o instinto provê para que ele não morre de fome. Ele suga, né? Ele precisa, é o que ele tem quando ele nasce, ele é o recurso que ele tem, instintivo. E aí, logo, a inteligência já vai construindo essas formas aí. E essas formas vão, inclusive, sendo relacionadas ao lugar que ele nasceu. Por exemplo, se ele vai aprender a comer de colher, se ele vai aprender a comer de hashi, né? Se ele vai aprender de outro jeito. Aí entra a questão da contribuição do homem, da cultura dos outros, para que ele vá continuando a criar soluções para os problemas, porque a inteligência é isso, né? Ela nos faz criar as soluções para os problemas que a gente tem, né? Então, olha que interessante. Tem lá o instinto, que é muito bom, tal, mas ele é basicão ali. E tem a inteligência que vai nos fazer levar ao progresso aí. E aí a gente pergunta assim, mas qual que é o problema de ficar no instinto? Né? Por que que a gente não pode ficar no instinto? Deixa eu ver aqui, Kardec fala, um exemplo fala bem a respeito disso. Qual que é o problema? O problema é que Kardec vai dizer em algum lugar ali que o instinto é muito bom, tal, mas se a gente fica ali, a gente deixa a inteligência adormecida. Até dá um exemplo, ele diz assim, se uma criança, na hora de aprender a andar, você põe no andador, né? Ela continua sempre no andador, se você não tira ela do andador, ela vai continuar sempre lá, e ela não aprende a se movimentar as pernas, né? Então, ficar no instinto, só a gente fica meio que estacionado, estagnado. Você tem que avançar. A gente precisa crescer,
deixar de ser passivo, né, autômato, assim, dependente dos instintos, como os animais, os bebês, mas a gente precisa começar a usar a inteligência. Porque se eu não desenvolver o livre-arbítrio e a inteligência, eu vou ficar estacionado. Esse é o desafio. Aí a importância de exercitar essa inteligência atendendo à lei do progresso, né? E aí, só para lembrando a pergunta aí, é acertar dizer que as faculdades diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. Então, deu para entender, elas estão presentes, mas quando a inteligência vai crescendo e tomando lugar, ela vai predominando. Então, tem muito pouco ali do instinto. Alguns, aqueles do bebê, inclusive, vão acabar desaparecendo, né? Bom, e por que que a nossa inteligência não acerta sempre como o instinto, né? Ele diz que o instinto acerta sempre. E por que que a inteligência não? É o que Kardec vai perguntar lá na questão 75A, que eu vou passar para Marisa. Marisa, porque nem sempre a razão é guia infalível? Perfeito. E aí a resposta dos espíritos é também direta, né? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Vejam, né, os males, né, da humanidade que sempre vem isso, né? Mas a resposta continua. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, aqui já vai entrar uma nova palavrinha aqui, né, no nosso estudo. Já viemos lá com inteligência, instinto, a intuição, agora o livre-arbítrio vai entrar nessa sopa aqui. O raciocínio permite o livre-arbítrio, a escolha. Então, vamos desmiuçar um pouco isso aqui, pegando esse exemplo que a Marlene já começou aí com a analogia com o bebê, né? Então, a gente viu que no início é muito pelo instinto que ele busca mamar e tudo mais. E nessa analogia, pensando assim, o bebê como um espírito, né, em evolução, né? Com o tempo, a mãe é que vai trazer, escolher lá as frutas, vai trazendo para ele, para esse bebê, e ele vai recebendo, porque é a mãe que dá, né? Então, a alimentação dele, ele começa a desenvolver a inteligência, como a Marlene colocou, mas ele ainda não é assim algo muito elaborado. Ele recebe, ele se adapta inteligentemente ali para conseguir comer, né? Mas com o tempo passando, essa criança vai crescendo, tem coisa que ela não gosta, que ela não quer comer, tem coisa que ela quer comer. Ele começa a dar seus palpites ali, né? É a escolha, né? Então a criança vai aprendendo. E conforme vai crescendo, aí, nessa analogia nossa, o espírito vai se desenvolvendo, né? Ele passa a entender e conhecer mais sobre a alimentação saudável, sobre o que ele acha que é mais gostoso ou não é, e vai fazendo essas escolhas. E essas escolhas, elas vão sendo cada vez mais sob a responsabilidade desse espírito, né? Que era uma criança e cresceu. Então, antes, a mãe dava o alimento que ela achava mais saudável. Conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo, ah, esse é saudável, eu vou escolher isso. Ou não, esse é mais gostoso, é mais, sei lá, divertido, enfim. E o espírito assume a responsabilidade das suas escolhas, que nada mais é do que o livre-arbítrio, né? Que a gente estuda já há muito tempo. Então, o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo lentamente. Olha que interessante, como a gente já falou até nos estudos passados, né? Nada dá saltos, né, na natureza, na lei natural, na lei divina. E é um desenvolvimento gradual que a gente vê essa analogia no bebê quando cresce, mas isso também acontece, o desenvolvimento desse livre-arbítrio no espírito, na formação dele, né? Conforme a sua evolução, vai diminuindo ali o comando do instinto e vai passando ao comando da inteligência desse espírito. Então, pegando de novo os exemplos, lembra lá atrás que eu falei, né? Quando um homem está com sede, ele se tem ali a garrafa, automaticamente já vai e toma, mas ele também tem o livre-arbítrio de escolher um suco, um refrigerante, uma cerveja, um leite, e por aí vai. E é ele que assume a responsabilidade da sua escolha, né? Ou aquele outro exemplo da pessoa que está caminhando para o trabalho, tem lá uma intuição, aí não é um instinto, é intuição, lembra? Ah, hoje eu vou por aqui, vou mudar meu caminho.
Na intuição também é permitido entrar o livre-arbítrio. Pode seguir essa intuição ou não, tá? Só para a gente ir jogando um pouquinho com as palavras que entraram no nosso estudo aqui. Então, o instinto ele abre espaço para o livre-arbítrio, para a escolha Desculpa, a inteligência vai abrindo espaço para o livre-arbítrio, para a escolha desse espírito do que ele quer e não quer fazer. E junto com essa escolha, a responsabilidade, né? Do que ele vai ou não fazer e escolher ali, tá? É, Kardec responde isso dessa forma, os espíritos respondem essa questão assim de forma direta, sucinta, mas depois dessa resposta, Kardec ainda comenta um pouco mais. Vou pedir para a Sandra trazer o comentário de Kardec, Sandra, por favor, na questão aí. Vamos lá. Kardec diz o seguinte, que o instinto, então, como já foi falado, é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Então, a gente já viu isso, né? Mas vamos buscar entender um pouquinho mais. Continuando aí, o comentário de Kardec. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade, que é onde entra aí o que a Marisa já trouxe para a gente aí, né? A escolha, o livre-arbítrio. Vamos ver no Livro dos Espíritos mesmo, lá na questão 593, quando Kardec pergunta: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Aí a resposta dos Espíritos: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Como a Marisa já trouxe para a gente, todo mundo sabe, né? A inteligência limitada aí dos cachorros, o quanto que eles aprendem, né? Bom, então nesse comentário aí de Kardec, não se pode negar que, além de possuir um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma inteligência limitada, cujo exercício que circunscreve a utilização dos meios de se satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhoram coisa alguma. Qualquer que seja a forma com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada da sua espécie, não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os demais, sem que tenha recebido nenhum ensino. Então, o instinto é isso, ninguém me ensinou, né? O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí um progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então, assim, a gente vê a questão do adestramento aí, né, do homem para com o cachorro, quanto que o cachorro, de uma forma limitada, consegue desenvolver aí, né, esse instinto. A gente pode buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo algumas lições para nos clarear um pouco mais tudo isso. Então, lá no capítulo 28, do item 3, Kardec nos diz que foi dado ao animal o instinto, que lhe traça o limite do necessário.
e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, foi dado a inteligência e a razão, e também a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que especialmente lhe concernem. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Então, quando a gente agir corretamente, né, aplicando o bem, consiste em agir de acordo com a lei de Deus. Kardec, então, afirma também que a capacidade de compreensão dessa lei de Deus aumenta conforme a gente desenvolve a nossa inteligência. Ele coloca que a cada nova existência, a inteligência se acha mais desenvolvida e o homem vai compreendendo melhor, diferenciando, então, o certo do errado, né? É assim que a gente vê o progresso, né? Segundo a lei de Deus, aí, então, esse progresso, conforme a gente vai vivendo uma existência a mais, a gente vai melhorando aí a nossa inteligência e o discernimento no conhecimento e na aplicação das leis de Deus. Em outro momento no Evangelho, lá no capítulo 11, a gente vai ver lá no item 8, quando Kardec nos traz a lei de amor. Então, em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía, né? Mas no próximo, portanto, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predomina os instintos, né? Conforme Kardec já nos falou aí nesse início aí da lei de amor, né? Conforme a gente vai se melhorando, a gente vai também melhorando essa questão do instinto, apesar de que ele é conservado, né? A fim de avançar para a meta, tem a criatura de vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos, então, são a germinação e os embriões desse sentimento. Trazem consigo o progresso, como encerra em si o Carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ter cultivado como um campo. Toda a sua riqueza futura depende do seu labor atual, né? De sua vontade aí de progredir, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Essa é uma mensagem de Lázaro, né? Lá em Paris, de 1862, que para a gente ainda é muito atual, né? Seguindo, então, quero pedir para a Marlene agora sintetizar para a gente, então, o que Kardec nos trouxe nesse tema aí que a gente falou até agora, né? Sobre o instinto. Certo. Bom, então, para fechar isso aí, fazendo uma costurada de tudo que foi dito aqui, o que que a gente pode dizer, né? As grandes perguntas sobre o instinto que a gente tem. Primeira coisa, inteligência e instinto são a mesma coisa? Não, a gente viu que não. Então, essa já resposta direta. É a mesma coisa? Não. Qual a diferença entre elas? Ficou bem claro aqui também, né? Nessa segunda pergunta. Qual a diferença? A inteligência vai se apresentar por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados. E o instinto, o que que acontece com o instinto? Eles são atos espontâneos, involuntários, né? E automáticos, uma resposta aí do organismo diante de uma situação em que ele precisa agir para sobreviver. Isso é um instinto, ele não pensou, não preparou, é um instinto, né? A terceira pergunta, desculpa, a terceira pergunta é importante, interessante, e aqui parece que no capítulo não está tão claro assim a resposta, né? Que é a seguinte: afinal de contas, da onde se origina o instinto? Porque a gente sabe que a inteligência se origina do princípio inteligente, né?
A gente viu até os últimos encontros aí que o princípio vital sai da matéria. Mas e o instinto? Da onde sai o instinto? Nesse capítulo aqui do Livro dos Espíritos, ele não vai trazer isso, então claramente não vai trazer. Mas lá na Gênesis, nesse capítulo 3 que a gente está falando bastante dele, ele vai trazer, e a gente vai entender por que que essa questão não parece tão clara para nós, a resposta ali. Ele vai dizer, mas ele vai dizer com outras palavras. É isso que a gente vai trazer aqui para vocês agora. Ele discute nesse capítulo 13, instinto e inteligência, e ele traz, na verdade, algumas teorias que existem sobre o instinto, né? E ele vai dizendo, algumas delas ali, vai trazendo e vai nos levando ao raciocínio dele para dizer, não, não pode ser isso, sim, pode ser. Vai questionando aquelas teorias que existem, né? Então, por exemplo, a primeira teoria lá que aparece que ele traz diz que o instinto se transforma em inteligência, né? Mas a gente já falou que a Marisa trouxe bastante, não é bem assim. E o próprio Kardec ali vai discutindo e trazendo sobre isso, que não dá para entender que ambas saem do mesmo lugar e que primeiro é instinto e que vai se transformar em inteligência. Não, não é isso. Kardec já deixou claro, não é isso. Então, essa teoria já caiu por terra. Aí ele vai trazer uma outra teoria em que as pessoas dizem que o instinto, se ele não é atributo nem da alma nem matéria, então ele é o efeito de uma ação direta de protetores invisíveis. Essa teoria diz assim, que existem muitos espíritos que estão cuidando das pessoas, dos animais e tal, então, que estão protegendo. Ele usa aquele ditado, né, que Deus cuida dos bebês, né, daqueles que não têm dessa condição de desenvolver. E claro, aí ele vai discutir. Por que que não pode ser isso, né? Porque se fosse o espírito protetor cuidando do instinto, né, quando é a nossa sobrevivência, depois que a gente cresce, eles deixam a gente, vão embora, quando a gente desenvolve a inteligência, e a gente sabe que não é. Então, essa teoria também ele joga por terra. Aí vem a terceira teoria, que é o que ele vai valorizando mais, que é importante para a gente entender, que eu acho que vai dar a dica para nós da onde é que saiu esse instinto aí. Ele vai dizer lá no item 12 que ao instinto falta o caráter do ato inteligente, certo? Ele não é igual ao princípio inteligente, a gente já viu também que são coisas diferentes. Hum. Mas ele revela uma causa inteligente, essencialmente apta a prever, né? O que que vai acontecer? Por exemplo, tô com, né, tem que comer, tem que se proteger e tal. Então, tem uma inteligência, né? A matéria sozinha não é capaz de fazer isso. Tem uma inteligência ali. E mais do que isso, ele diz ainda assim: se admitir que o instinto procede da matéria, né, se a gente dissesse, não é então inteligência, então deve ser a matéria que está se protegendo, ter-se-ia que de admitir que a matéria é inteligente. E aí, mais do que isso, é dizer, tão inteligente que ela seria superior àquele princípio inteligente, porque ela não erra. E o princípio, a Marisa já explicou bem que no desenvolvimento da inteligência a gente erra bastante, porque a gente faz escolhas erradas e tal. Então, aqui ele já começa a descartar essa questão. Então, não pode ser da matéria, não faz sentido, né? Que ela seja da matéria. E aí ele continua explicando lá no item 15, que essa uniformidade dos instintos, né? Isso que todo patinho, por exemplo, sai e vai, isso é igual para todo mundo, para os homens, né? Cada espécie tem o seu aspecto aí do instinto perfeito, para todo passarinho vai voar, então todos têm uma uniformidade. Aí ele diz assim, que essa uniformidade, que depende de acordo com as espécies, tal como a Sandra trouxe aí também nessa pergunta aí, né? Que depende das espécies. Essa uniformidade forçosamente implica a unidade da causa. Quer dizer, o fato de ser tudo igual, esse instinto no patinho, por exemplo, significa que existe uma uniformidade. E, portanto, ele continua aí. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, quer dizer, se a causa fosse ali no princípio inteligente, aí teria uma variedade de instintos, tanto quanto há uma variedade de espírito, de princípio inteligente, né? Então, ele continua aí. Um efeito geral, uniforme e constante há de ter uma causa uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência. Ele há de ter uma causa sábia e previdente, né? E aí continua. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, porque né, ele vai caminhando naquilo que é necessário e tal, não pode ser exclusivamente material. Então ele já cortou, não vem da matéria, não vem né, não vem do fluido cósmico universal, da parte material, não vem por ali. Bom, mas aí ele vai continuar, né?
não se nos deparando nas criaturas, quer dizer, se não vem da matéria, mas também não vem dessas criaturas encarnadas ou desencarnadas, né? Ele não tira delas a qualidade necessária para produzir esse resultado, né? Não é cada princípio inteligente que vai se colocando, aqui agora eu vou me defender. Não, já tem aquela, né, unidade lá. Olha o que Kardec vai dizer. Então, temos que subir mais alto e perceber que isso é um trabalho ali do próprio Criador, né? Então, ele diz, como não é algo ligado à inteligência singular, ao princípio inteligente próprio de cada ser. Kardec fala, então, do quê? Da ação de Deus. E aí, ele manda a gente ler lá o capítulo 2, né, o item 24, ele diz o seguinte, que Deus, né, a ação de Deus, Deus age através do fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Então, olha só, está nos parecendo, está nos mostrando que a gente tem que usar, né, a lógica para entender isso. Então, não é matéria, é alguma coisa inteligente. Se não é matéria, é inteligência. Lembra que a gente falou? Só tem três coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Não é matéria, não é Deus também. Claro, Deus é o Criador, não é. Então, sobra o Espírito, mas aí é o Espírito, mas não é aquele princípio inteligente que a gente recebe, porque ele já me explicou muito bem explicado aqui, que não é. Né, que o instinto tem uma uniformidade e tal, que não é, o espírito não tem o princípio inteligente, o espírito não tem ainda essa capacidade de fazer funcionar esse instinto, né? Então ele joga isso no ar aí, e depois lá no capítulo 2 mesmo ele vai dizendo que nós temos muita dificuldade em entender algumas coisas, né? Porque ele fala isso várias vezes. Por quê? Porque a gente não tem ainda nem sequer a linguagem, a compreensão é muito difícil, né? Então ele vai dizer o princípio mesmo, isso ele fala em vários capítulos, né? O princípio, onde surgiu, como é que isso se dá, a gente não tem ainda condição de saber, né? Esse princípio inteligente, de onde saiu esse instinto? Sabemos que sai de uma inteligência, mas como isso funciona? E aí, para terminar, no item 17, ele fala o seguinte para nós, depois de apresentar as teorias aí. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como solução definitiva. Ainda não, né? Então, são essas hipóteses que a gente está lançando e a gente já excluiu um monte de coisa pela lógica, mas não teve esse espírito falando, é assim, tá, tá, tal. A gente ainda não teve isso. A questão, sem dúvida, vai ser resolvida um dia, quando se houverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam, né? Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça, que é o que ele faz nesse capítulo 13. Ele vai discutindo, raciocinando pelas bases que a gente já tem, né? Da doutrina ali, ele vai confrontando, é possível, não é? Então, ele vai, pela lógica, conduzindo essa discussão e vai nos mostrando esse caminho, porque ele vai falando por que não pode ser aquela teoria, por que pode ser essa, por que ele acredita, né, e traz que essa última que eu disse, né, que não é matéria, é inteligência, mas não é o princípio inteligente, né? Então, ele, pela lógica, né, ele está dizendo. Bom, então ele diz ainda para fechar. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus. Isso é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Então ele fecha dizendo isso que claro, a lógica e tudo que a gente está vendo, se a gente não está encontrando respostas, né, no instinto no homem, no princípio inteligente, no espírito que está em desenvolvimento, claro, onde a gente vai encontrar essa resposta aí, né? Essa resposta vem diretamente, ele fala aí do Criador. Só que o jeito que isso funciona, não sabemos ainda exatamente como, né? Isso é coisa que a gente vai aprender e ele coloca aí, a gente ainda vai precisar avançar muito para poder entender disso. Mas o que é importante ficar do estudo de hoje, então? Existe a inteligência, existe o instinto, são coisas diferentes, né? Acaba que o instinto ajuda o desenvolvimento da inteligência, mas não são a mesma coisa, são coisas diferentes, né? E também mostra que tem algo muito importante nesse instinto, muito, muito inteligente, muito superior, né? Que alguém deve ter feito para garantir a sobrevivência de todas as espécies. E é claro que isso tem a ver com a mão de Deus, né? O Criador, né? Nosso Criador maior. Tudo bem, pessoal? Então, estamos aí fechando aí, já encerrando nosso estudo de hoje. Fechamos o capítulo 4, fechamos essa parte aí do aspecto do mundo aqui na Terra. E no próximo encontro, no domingo, dia 5, vai ser iniciada a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Que se chama Do Mundo Espírita ou Mundo Espírita. Quer dizer, agora sim vamos mergulhar nesse espírito, nesse princípio inteligente. A gente vai agora fazer o que está faltando, né, para entender esse ser aí. O capítulo 1 vai falar dos espíritos.
Então, será trabalhada aí a pergunta 76 a 83, Origem e Natureza dos Espíritos, que vai ser conduzida pela Beth Maciel e equipe. Bom, como sempre a gente fez aqui, eu queria passar uma rodada aí de impressões para a Marisa e para a Sandra, dizer o que que elas sentiram, como é que foi o estudo de hoje. Marisa. Eu acho que fica muito presente, assim, muito evidente o aspecto filosófico, científico da doutrina, né? A necessidade, a importância do estudo. Por aqui a gente vê, assim, claramente que a leitura corrida, ela é boa, é importante, mas não é suficiente, né? A gente precisa realmente, para quem quer conhecer e se aprofundar na doutrina, aquela ideia do estudo continuado, um estudo sério, né? E também o estudo em grupo, né? Como isso ajuda, né? Como que é a opinião de outras pessoas nas interpretações de tudo isso, como isso é significativo e importante para o entendimento do todo da doutrina, né? É fantástico. E acho que é isso. Sandra. Fiquei pensando como é bom a gente estudar e entender um pouco de tudo isso, dessa criação de Deus aí, né? E do quanto Deus, com a sua justiça, com a sua bondade, quanta coisa que a gente não consegue nem entender, nem Kardec conseguiu passar para a gente. E com certeza ainda vamos demorar aí um bom tempo para entender tudo isso, né? Mas só de chegar perto, né, e ficar imaginando essa construção aí de Deus, toda essa maravilha aí que é esse universo, que é essa bondade, misericórdia de Deus, eu acho que dá para a gente também uma vontade a mais de continuar, né? De seguir em frente, de estudar, de aprender. É isso. Muito Eu bom. espero que todos a gente tenha conseguido passar essa Sim. vontade aí de estudar, de entender para todos que estão nos ouvindo. Essa tua Verdade. fala, Sandra, me fez também pensar assim, que não aceitar, né, que os espíritos não explicaram, né, que não falaram, às vezes pessoas ficam revoltadas, por que que não falou? É um pouco de orgulho também, né? É não ter humildade de reconhecer que a gente não consegue entender mesmo algumas coisas, que a gente ainda não está nessa condição, né? Quando a gente fica brigando, fala, ele podia ter falado, por que que não fala, né? De onde sai e tal, é porque a gente não tem essa condição. Então, aceitar isso e perceber, olha, falta um pouco para a gente chegar lá para entender, né? Mas isso é muito importante, é o que vocês estão É. dizendo, só estudando, avançando, né, acompanhando, a gente pode chegar lá. Muito bom. Quero, antes de encerrar, convidar todos também para a série Jesus em Convites, com a dona Leda Biguete, nas quartas-feiras, às 8h30. E na próxima quarta, dia 1º de outubro, nós teremos o tema O Velho e o Ancião, né? Muito obrigada aí pela audiência, participação, por estarem conosco. Nós agradecemos a vocês, porque vocês foram o objetivo aí do nosso estudo, de estarmos aqui hoje. Agradecemos o Centro Espírita Batuíra e a todos que possibilitaram essa nossa atividade aqui de hoje. Para encerrar, então, eu gostaria de pedir que a Marisa fizesse a prece final. Uhum. Bom, então, com o coração cheio de alegria, de gratidão extrema por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, a gente conta agora com o auxílio da espiritualidade maior para que possamos carregar conosco todo esse aprendizado e as vibrações de bem, de paz que daqui usufruímos, levar conosco para a nossa existência material, que possamos aproveitar tudo isso, que possamos também levar um pouco desse aprendizado e dessa paz a todos que cruzarem o nosso caminho, encarnados, desencarnados, hoje e sempre. Muito obrigada, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos. Que Até a assim próxima. seja. Até. Feito, pessoal. Pronto, olha aí, ó. Concluído, né? Missão cumprida. Conseguimos, missão cumprida. Com toda Mais certeza, uma. né? Até a próxima, então, gente. Muito É, obrigado, viu, obrigada, por José tudo, viu? Carlos. Obrigada a você. Obrigada. Um Obrigada. abraço e Até bom trabalho mais. para vocês lá na casa de vocês também lá, tá bom? Obrigada Tchau. para você também. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.